Queridos irmãos, nós estamos à beira da Semana Santa. Hoje o Evangelho nos coloca diante do túmulo. Mas, mais do que olhar para Lázaro, queria fazer aqui uma meditação para que nós possamos olhar para dentro de nós. Existe um mal silencioso, perigoso, um mal quase que imperceptível, um mal que não faz barulho, um mal que não escandaliza, um mal que não grita, mas mata o amor lentamente. Pior do que a morte dos túmulos. Os padres da igreja, os grandes autores espirituais, eles denominam este mal, eles dão um nome. O nome desta palavra, deste mal, é assídia. Não sei se vocês já ouviram falar. Assídia. O que é a assídia? Um santo da igreja, ele escreveu um livro, inclusive, ele é curto. Você pode encontrar em qualquer livraria católica, um livro chamado Assídia, o vírus que mata o amor. Não é uma simples preguiça. Às vezes, atendendo confissão esses dias do setor, é muito interessante, porque eu sempre pergunto. Porque eu gosto de perguntar quando as pessoas vão se confessar, né, para não deixar escapar nenhum pecado. Então a pessoa vai se confessar, calma aí, deixa eu perguntar alguns também para você, porque normalmente esses pecados eles são cometidos por nós. Aí eu pergunto assim, você é preguiçoso? Não, padre, pelo amor de Deus, preguiçoso, acordo todo dia às 6, às 4, rezo, não sei o que lá e tal. A gente tem que entender que a preguiça é mais profunda do que ficar deitado na cama e ficar sem dormir, e ficar dormindo, ou ficar assistindo televisão o dia inteiro. A preguiça é mais profunda do que isso. Tem gente que reza muito, mas continua preguiçoso. A preguiça é um mal que nos impede de fazer o bem que nós deveríamos fazer. Isso é preguiça. A preguiça é um consolo das nossas vontades. Isso é preguiça. E a preguiça, é por isso que ela é um pecado, nós chamamos de pecado capital. Porque quando nós começamos a nos dar as nossas vontades, o que acontece com a gente? A gente começa a viver de impulso. Isso é um homem preguiçoso. A pessoa pode fazer muita coisa na vida, pode ser a pessoa mais ativa do mundo. Mas se ela vive por impulsos, ela é preguiçosa. Você entender como é que é a preguiça. Por isso que é um pecado capital, né? Porque eu sempre pergunto, você tem cometido o pecado da preguiça? Não. Agora saiba, pode ser que sim. Porque é um pecado capital e nós devemos ficar atentos, né? A preguiça espiritual, os padres da igreja chamam este nome de assídia. É quando a alma ela perde o gosto por Deus, ela perde a alegria da oração. Ou então ela começa a viver uma fé morna, uma fé pesada. Ela começa a olhar as coisas de Deus com peso. E o que é olhar as coisas de Deus com peso? Começa a achar que tudo aquilo que está feito é muita radicalidade, isso é demais para mim, as coisas são muito pesadas. Só que eu vou até aqui. Não, eu não preciso me aprofundar tanto assim. Começa a olhar as coisas de Deus como um peso mesmo. E pouco a pouco, a alma vai morrendo sem querer. Aliás, sem perceber. Aqui nesta leitura, vamos seguir o conselho de Santo Agostinho. Lázaro é a alma. É a nossa alma. O túmulo é o coração que perdeu o amor. E hoje eu quero descer com vocês neste processo. Agora, existe também uma voz, e a gente vai perceber que existe uma voz
que pode ressuscitar até aquilo que já está em decomposição. Que alegria para nós. Existe uma voz que acaba com toda a preguiça. Uma voz que diz assim: Lázaro, vem para fora. Enfim, em primeiro lugar, Senhor, aquele que amas está doente. Veja, aqui começa tudo. A alma ainda ama. Aquele que ama está doente. Ele é amigo de Jesus. Mas ele já não ama como antes. A oração continua, mas ainda não tem vida. O serviço continua, mas não tem aquela entrega. A pessoa ainda está na igreja, mas ela já não está mais inteira. É a preguiça espiritual começando. É aquele estado em que Deus já não encanta, estou frio, a graça já não move, o coração já não está mais vibrante. E o mais perigoso, a pessoa continua vivendo normalmente, ela não percebe que está doente. E o amor começou a enfraquecer. E aqui é uma tragédia espiritual. Porque esta preguiça espiritual, ela não destrói de uma vez. O que ela vai fazendo? Ela vai apagando aos poucos. Está doente. Quando uma alma está doente, o que nós precisamos fazer? Cuidar da doença. Então temos que remediar logo. Como é que se vence a preguiça logo de cara? Primeiro, preciso perceber que eu sou doente. Como é que se vence? Preciso colocar ordem. Preciso ser uma pessoa ordenada. Tem que ter regras para as coisas. Regra. Minha casa precisa ter regra. Minha família precisa ter regra. Se não tiver regra, as coisas vão ficar doentes. Eu tenho que ter hora para rezar. Gente, nós precisamos ter hora para rezar. É simples, básico, fácil. Precisamos ter hora para rezar. É necessário ter hora para sentar em família e rezar o terço. Porque se a gente esperar, porque às vezes é assim: eu espero o meu marido puxar, eu espero a minha esposa puxar, meus filhos não querem, então eu não quero. Se nós não tivermos hora para parar e rezar, a alma vai ficar doente, pouco a pouco. Tem que ter ordem. Tem que ter ordem para pegar. Se eu não tiver ordem para pegar a Sagrada Escritura e ler, eu não vou ler. Padre, eu não tenho tempo. Já colocou ordem? Não existe essa de não tenho tempo. É só colocar ordem, organizar. Porque nós temos na nossa vida, porque infelizmente o diabo, batendo no próprio peito, o diabo conseguiu entrar nas nossas vidas. Como? Pelo celular. Porque se existe algo que nos rouba mais tempo nesta vida, é o nosso celular. É fato. Eu bato no próprio peito e digo, é real. Se nós não nos acostumarmos, se nós não colocarmos ordem, nós somos tomados, engolidos pelo mundo. A alma está doente. Precisamos colocar ordem. Arrumar as coisas. Arrumar o armário da nossa alma. Segundo passo, vem alguém. Primeiro passo, a alma está doente. Marta manda avisar. Lázaro está doente. Segundo passo, o que acontece? A alma morreu. Lázaro morreu. Agora já não é mais só fraqueza. Ela não está mais doente. Ela está morta. É ruptura interior. É quando a pessoa já não reza de verdade. Porque ela está tão acostumada a não ter ordem que já não faz diferença. Ela já não reza. Já colocou outras coisas no lugar. Já não luta mais contra o pecado, já não busca mais a Deus, até continua praticando as coisas externas, é uma pessoa ativa na igreja, mas não busca Deus com o coração, continua praticando, mas por dentro está morta. E a assídia, a preguiça espiritual, chegou no ponto crítico, porque o coração já se desligou de Deus. A pessoa só não sabe. E isso é grave, porque não é um pecado escandaloso, mas é um estado. A pessoa está fria, a pessoa ficou indiferente. É um estado onde Deus deixa de ser prioridade. Se Deus não é prioridade na sua casa,
sinto te informar, você é um preguiçoso. Se Deus não é prioridade dentro da sua família, você sofre de assídia. Peça para Deus que te levante do túmulo. Esta é a realidade. Se Deus não é prioridade nas tuas decisões, estamos mortos. Deus precisa ser a prioridade. Santo Agostinho, ele diz: a alma pode estar viva no corpo, mas morta diante de Deus. Terceiro passo, Jesus ele vai até o túmulo. Marta diz assim, e ele pede, né? Olha que bonito. Ele pede para que abra o túmulo. E Marta diz: Senhor, já cheira mal, é o 4º dia. E aqui é o ponto mais duro da preguiça espiritual, porque não é mais uma queda, não é mais uma fase, é um estado consolidado. A assídia, a preguiça espiritual já virou um hábito. A pessoa já não sente mais culpa, ela já não sente mais sede de Deus, ela já não sente mais necessidade de conversão e começa a viver uma vida espiritual automática. Começa a viver o pecado. Não tem problema. Começa a fazer coisas que até o diabo não duvida. Tudo vira rotina, tudo vira obrigação. Vai perdendo o sentido das coisas e isso vai refletindo para fora, socialmente. A pessoa ela está mais amarga. Já está 4 dias. Já está preso no túmulo. Já cheira mal. Espiritualmente falando, né? A alma já não exala mais vida, alegria. Ela já não mais comunica a Deus. Ela já não edifica ninguém. Ela passa e apodrece aonde ela passa, reclama de tudo, critica tudo, fala mal de tudo e fica amarga com a vida, com Deus, com as pessoas, não sabe olhar a partir de Deus, mas só a partir do próprio umbigo. É tudo meu, tudo que faço, tudo sou eu. Está morta, morreu. E como se acostumou, ela não percebe. Entendam, isso não é um pecado escandaloso, mas é uma vida de anos vivendo sem amor. É a forma mais perigosa de morte espiritual. Por quê? Porque não incomoda. E não de novo, né, batendo no próprio peito. Eu não acredito que não é ruim dizer: este é o pior mal da igreja nos dias de hoje, dos católicos nos dias de hoje. Católicos sem vibração, católicos que não querem mais evangelizar, pessoas que não querem mais falar de Deus, pessoas que não se acostumam, que aceitam o que o mundo propõe, que aceitam o que as pessoas propõem, que aceitam o pecado de forma descarada, não foge mais. Acha que é porque é meu amigo eu posso falar mal mesmo, é porque é meu amigo eu posso passar a tarde bebendo, me embebedar, não tem problema. Assim, é um mal, é um mal. Porque se não incomoda, se o pecado não incomoda, e vive uma vida dupla, se o pecado não incomoda, é porque tem algo errado, porque a gente já perdeu o amor a Deus. Qual que é o contrário desta assídia? O temor. Nós precisamos pedir a graça do temor. O que é o temor a Deus? Eu preciso ter um respeito por Deus, um amor por Deus tão grande, que eu não quero mais pecar, que eu me incomodo com qualquer falta, com qualquer pecado. Eu não quero mais. Aí vem o 4º passo da assídia, a pedra, o fechamento. Jesus ele diz: tire a pedra. A assídia tem uma consequência terrível, ela endurece o coração. A pessoa vem, ouve pregações, ela já recebe graças, ela já foi tocada, mas ela não reage mais. A pedra está ali. E a pedra pode ser o quê? Vamos dar um nome para essa pedra. A pedra pode ser o orgulho, pode ser o comodismo, pode ser as justificativas, então a pessoa não consegue sair do erro. Eu sou assim mesmo. Uma resistência interior às coisas de Deus, ao amor de Deus, coração fechado.
E aqui é uma verdade forte. Não é que Deus parou de falar com você. Somos nós que, por causa desta preguiça interior, paramos de escutar. E sem remover esta pedra, não há milagre visível. Então a gente precisa remover essa pedra. Precisa acontecer alguma coisa para quebrar esse orgulho. Às vezes, Deus é muito bom conosco. Deus ele arranja formas para nos tirar desse orgulho, dessas justificativas. O que ele faz? Às vezes, ele vem e remove a pedra. E como que ele remove a pedra? Ele faz a gente quebrar a cara. Aí quando a gente quebra a cara, opa, onde eu estava? Quando acontece alguma situação, opa, preciso voltar. Às vezes uma doença. No texto de hoje nós escutamos Jesus dizendo: essa doença serve para glorificar a Deus. Às vezes a gente está sofrendo por causa de uma doença, a gente começa a reclamar. Ai meu Deus do céu, dói tanto. Escuta o que nosso Senhor disse hoje no Evangelho. Olha, essa doença pode servir para glorificar a Deus. Às vezes Deus está querendo quebrar a nossa perna, o nosso orgulho, o nosso comodismo. Às vezes é isso. E precisamos enxergar assim. Porque tudo que acontece conosco passa por quem? Por Deus. Padre, mas me aconteceu. Aconteceu porque Deus permitiu. Ele sabe o que faz. Sabe ou não sabe? Ai, que bom que vocês sabem que Ele sabe. E aqui, o quinto passo, o mais belo, a voz de Cristo. É um milagre que vence a assídia. No meio da morte, no meio da frieza, do mau cheiro espiritual, vem uma voz: Lázaro, vem para fora. E aqui está o único remédio para a preguiça espiritual. Por quê? Nós não conseguimos sair dessa preguiça espiritual por nossas forças. Não tem como. Só existe um remédio. Qual é o remédio? A voz de Deus. Um milagre. Não é pelo esforço humano, não é disciplina, não é técnica espiritual. Às vezes a gente pega assim: padre, eu não consigo rezar, eu não tenho como rezar, faz tempo que eu não rezo, faz tempo que eu não escuto a Deus. Padre, o que eu faço? O que eu faço, padre? Peça a Deus, suplique a Deus que o Espírito venha, porque senão a gente não consegue. É um milagre. Tem que pedir a Deus, tem que suplicar: vem Espírito Santo, quebra o meu coração. Vem Espírito Santo, eu quero te amar, eu quero te amar, eu quero te amar. Vem Espírito Santo. É milagre. A nossa vida espiritual é um milagre. É a voz de Cristo entrando onde nada mais entra. Se não houver este milagre, e hoje pode ser este dia, hoje talvez você escutando, talvez Deus esteja te levantando agora: vem para fora. Porque quando Cristo chama, não importa quanto tempo você está assim, não importa o quanto você está frio, não importa o quão endurecido você ficou, a voz dele tem poder. E ela não pede negociação. Ela diz assim: sai. Sai da assídia, sai da frieza, sai da mediocridade espiritual, sai desta vida morna que você aprendeu a aceitar. Sai, vem para fora. Na segunda leitura de hoje, São Paulo, na carta aos Romanos, ele diz o seguinte: vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. E se realmente o Espírito de Deus mora em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, está no túmulo. Se porém Cristo está em vós, embora o vosso corpo esteja ferido de morte, por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós,
Então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais, e por meio do seu Espírito que mora em vós. Precisamos aprender a ser amigos do Espírito Santo. Peça ao Senhor: Senhor, envia o teu Espírito, ressuscita-me agora. Preciso ser ressuscitado. Não dá para viver assim, sem conversão. Essa vida mora, não dá, não podemos. Precisamos ser vibrantes, vibrar por Cristo, vibrar por amor a Deus, vibrar porque Ele é o nosso Deus. Nossa alma precisa estremecer de amor por nosso Senhor, estremecer. Ouvir a voz de Cristo deveria nos fazer arrepiar. É Cristo, meu Deus, estou arrepiado porque eu amo. Vir à igreja, comungar, deveria nos fazer arrepiar de amor. Eu amo, é Ele que eu quero, é só Ele que eu desejo. Peça ao Espírito Santo. Levanta, sai para fora. E sai o morto. Sai enfaixado, todo enfaixado. É muito bonito, porque o morto sai todo amarrado. E isso é muito real. Porque o Espírito vem, aí a pessoa volta a rezar, volta a buscar a Deus, volta a sentir algo, mas ela ainda está enfaixada. Então agora é preciso arrancar as faixas. Porque se eu não arrancar as faixas, eu vou voltar para o túmulo. Eu saí do túmulo, o Senhor te tirou do túmulo. Então agora a ordem final de Jesus Cristo: desatai-o, deixai-o andar. Ou seja, a graça te levanta, mas a vida espiritual precisa continuar. É combate, é vigilância, é decisão diária, é recusar voltar ao túmulo. Escolha. Coloque ordem na tua vida. Nós não temos que sobreviver apenas. Às vezes, por conta desta vida morna, vivemos como cristãos mornos, quase que mortos. Talvez você não perceba, talvez você percebeu hoje. Cristo percebe, e o mais importante que Ele percebe: Ele não está à parte da nossa vida, Ele passa. Hoje Ele grita para você, hoje Ele grita para cada um de nós. Não é um convite suave, hoje Ele está ordenando para cada um de nós. À beira da Semana Santa, Ele está dizendo: vem para fora, acorda, volta a amar, volta a rezar de verdade, volta a lutar, volta a buscar a graça de Deus, porque esta preguiça espiritual é um vírus, mas Cristo é a vida. E hoje, se você ouviu essa voz, decida-se a responder. Não importa o cheiro, se já cheira mal. Você, ao escutar essa voz, nós, ao escutarmos essa voz, não vamos somente sair, mas a alegria vai voltar. Você vai voltar a viver. Vai voltar a viver. Alegre-se. Que o Espírito Santo possa iluminar os nossos corações, para que possamos voltar a amar Cristo com todo o ardor da nossa alma. Amém?